Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs em Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Eterno em mais essa semana maravilhosa. Estou morrendo de saudade dos rostos lindos de cada um de vocês e não vejo a hora de estar congregando com vocês junto, na mesma congregação, no mesmo lugar. Mas eu quero deixar nessa terceira semana em seguida uma mensagem de paz, uma mensagem abençoada, uma mensagem de alívio para a vida de vocês. Por isso eu convido meus amados irmãos para empunharem as suas espadas no livro de João, capítulo de número 3, versículo a partir do 25. João, capítulo de número 3, versículo a partir do 25, da qual o Eterno vai falar com cada um de nós. Diz o seguinte: surgiu uma discussão entre os discípulos de João e os habitantes locais a respeito da lavagem cerimonial, que é o batismo. E eles foram até João e lhe disseram: Rabi, ou mestre, o homem que estava com você do outro lado do Garden, que era Yeshua, a respeito de quem você falou, está aqui, imergindo, e todos estão indo até ele. João respondeu: ninguém pode receber nada, a não ser que lhe tenha sido dado do céu. Vocês mesmos podem confirmar que eu afirmei não ser o Messias, mas sim que fui enviado à frente dele. O noivo é o possuidor da noiva, porém o amigo do noivo, que o atende e ouve, enche-se de alegria ao som da voz do noivo. Portanto, minha alegria agora está completa. Ele deve se tornar mais importante e eu menos. Nas suas traduções certamente está escrito que ele cresça e eu diminua. João ele tinha uma missão muito direta, muito simples, porém ele carregava com ele uma das maiores missões do mundo, que era apontar o Filho de Deus. O profeta Isaías vai dizer que ele era aquele que preparava, ele é aquele que ia deixar os caminhos aplanados para o grande e terrível dia do Senhor. E esse João ele vem, ele é crescido no deserto, desde a morte dos seus pais, onde ele começa a crescer em espírito. A palavra vai falar que ele cresce em espírito. E ele sabia, desde quando ele estava no ventre da sua mãe, que quando ele chegasse perto do Messias, alguma coisa iria acontecer. Mas ele não tinha total certeza. Até que, de muito longe, ele enxerga um homem vindo. E a palavra que o Espírito Santo havia dito a ele era muito simples e muito direta. Dizia o seguinte: aquele a qual você vê o Espírito de Deus descendo, este é o Espírito de Deus. Este é o enviado. Até que quando Yeshua enxerga João, João enxerga Yeshua à distância, ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A mensagem que João vinha trazendo em toda a sua trajetória era justamente essa: apontar o Filho de Deus. A mensagem, a vida de João completa foi apontar, foi dizer quem era, o que havia de vir. A vida de João inteira foi mostrar que viria um homem que era antes dele, apesar dele ter chegado antes aqui na terra, porém era maior do que ele. Um homem que iria tomar muito mais do que seu posto, mas iria ter uma mudança na vida de toda a humanidade. E esse homem era Yeshua. Meus irmãos, vejam bem, João ele nos ensina uma lição maravilhosa. Ele nos mostra que toda a nossa vida, toda a nossa trajetória, todos os nossos passos, todas as nossas buscas, tudo o que fazemos, seja até o alimento que entra no nosso ventre, seja até a alegria que nós damos para o nosso filho, ele tem que centralizar Cristo. Veja bem, nós estamos vivendo aí um evangelho egocêntrico, cheio de ego, um evangelho onde o homem só pensa em si mesmo,
onde os pastores, onde pregadores, onde cantores só cantam, só fazem, só levam para se enriquecer, esquecem até de ler uma palavra, de acompanhar um culto por completo, onde para eles só tem importância aquilo que eles falam e não os seus membros. E aí, este evangelho que é criado, ele não é de Deus. Ele não é um evangelho bíblico, ele não é uma lei bíblica. Porque uma palavra bíblica, ela diz que Cristo é o centro de nossas vidas e Deus é o centro do mundo. Então nós temos que jogar fora esse evangelho antropocêntrico e nós temos que começar a viver. Se você está vivendo dessa forma, nós temos que jogar fora o evangelho antropocêntrico que a gente aprende, onde o homem é o centro do mundo, e passar a viver um evangelho cristocêntrico, onde Cristo passa a ser o centro da nossa vida. Então por isso que João ele diz muito claro, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu desapareça. Ou seja, tudo que João fez foi voltado a Cristo. Tudo que João se esforçou, jejuou, separou, santificou, foi voltado ao Filho de Deus. Que a sua vida, a sua obra seja voltada à obra do Filho de Deus. A obra daquele a quem o Eterno, o Pai, Rei do Universo e único Deus enviou, o seu Filho, para que este Filho pudesse ser louvado pelos homens e através de Yeshua, Deus pudesse ser louvado, porque a Ele, Deus, a glória, a honra e o louvor. Então Cristo, ele diz uma mensagem escrita no livro de João, capítulo de número 13, versículo 31, em que ele nos ensina que até a obra dele, e veja bem, até a obra de Cristo foi para um bem maior ainda que ele, que era o Pai, para que o Pai pudesse ser glorificado. João, capítulo de número 13, versículo 31. Depois que Judas saiu, Yeshua disse: agora o Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. Paulo ele vai nos ensinar que o homem é a cabeça da mulher. Isso não diminui a mulher por ser mulher. Ele vai nos ensinar que Yeshua é a cabeça do homem. Isso não diminui o homem por ser homem. E ele diz que Deus é a cabeça de Cristo. Então seja a obra da mulher para com o homem, do homem para com Yeshua, da igreja para com Cristo e de Cristo para com Deus. Existe um centro, e este centro é o eterno Deus, Rei do Universo, a qual Cristo o glorificou, e hoje centenas, milhares e milhões e bilhões de pessoas louvam e conhecem ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Em Colossenses, capítulo de número 3, versículo 23, o apóstolo Paulo vai nos ensinar algo extraordinário. Ele vai nos dizer que tudo que façamos para o Senhor. Não interessa se nós façamos para nossas esposas, esposas façam para os seus maridos, nós façamos para os nossos gestores, para os nossos chefes, para as nossas empresas, para os nossos filhos, mas tudo que fizermos, que nós possamos fazer como se estivéssemos fazendo para Yeshua. Porque a obra de Cristo, ela foi glorificada na obra do Pai. E Deus foi glorificado através de tudo isso. Então, nós temos que, nossa vida ela tem que ser como a de João. Ela tem que ser esperando que Cristo brilhe em nossa vida, para que nós possamos mostrar que o que há em nós não é nosso, mas sim de alguém muito maior. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele possa ser glorificado e nós possamos, através de nossas vidas, glorificar o nome dEle. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.